Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Plana, né? Hoje nós vamos falar sobre os trapézios, tá legal? E você já deve ter visto aí na tua escola, no teu estudo, o que são trapézios, mas nós vamos ver com calma aqui, tá bom? Então, beleza. Então, eu coloquei aqui uma definição do que seria o trapézio, tá? Então, uma figura formada por quatro lados, ou seja, um quadrilátero. Sendo que dois desses lados são paralelos, né? Então, quem são esses lados que são paralelos? Então, lados paralelos são aqueles lados que, se eu fizer aqui uma continuação deles, ó, veja bem, vou fazer uma continuação aqui desse lado aqui. Uma continuação desse lado e esse lado aqui embaixo também. Vou fazer uma continuação. E esses dois lados, eles nunca irão se encostar. Então, isso é a própria definição do que são lados paralelos. Então, esses são os dois lados paralelos. E esses dois lados paralelos, eles recebem um nome. Eles são chamados de base. Sendo que aquele lado que possui o menor comprimento, né, é chamado de base menor. E o que possui o maior comprimento, logo, é chamado de base maior, tá bom? E aqui eu tenho esses outros dois lados aqui, esse e esse, que não são paralelos, tá bom? Então, eu coloquei aqui então, a base, esses lados, e já coloquei também a nossa altura. Lembrando que a altura, ela é sempre perpendicular às bases, né? Ela forma um ângulo de 90 graus, tanto com a base maior, tanto com a base menor. Tá legal? Muito bem. E aí, nós podemos, então, classificar de acordo com as dimensões desse trapézio, de acordo com os ângulos internos desse trapézio, nós temos aqui três classificações, tá bom? Mas só para a gente fechar aqui, então eu tenho aqui os ângulos dos trapézios, né? Que são esses camaradazinhos aqui. Mas a gente vai falar melhor sobre ângulo depois. Eu estou apenas trazendo ele aqui para nós vermos quais são os ângulos, tá bom? Então, beleza. Vamos passar agora aos tipos de trapézio. Então, nós temos aqui o trapézio retângulo, né? O que seria um trapézio retângulo? É aquele trapézio que possui um ângulo de 90 graus. Não somente um, ele possui dois ângulos, né? Porque se um é igual a 90, o outro também será igual a 90 graus. Então, aqui, olha só, né? Um trapézio retângulo possui um ângulo reto, tá? Esse aqui é o meu primeiro tipo de trapézio que eu trouxe aqui para vocês. O segundo tipo é o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, é muito importante a gente perceber que essa palavra iso, ela significa mesmo. Então, é um trapézio que possui dois lados iguais, ao mesmo lado, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso segundo tipo de trapézio. E aí, um terceiro tipo de trapézio que nós podemos ver aqui é o trapézio escaleno, que é aquele trapézio que ele possui esses lados diferentes, tá bom? Esses lados aqui, ó. Lados não paralelos, eles são diferentes, tá legal? As bases sempre vão ser diferentes, tá? Você não precisa ter dúvida quanto a isso. As bases sempre serão diferentes, elas não são congruentes. Bom, então, como é que eu calculo a área de um trapézio, né? Ela é uma figura plana, então, toda figura plana, ela possui uma área, uma superfície. Então, como é que eu faço o cálculo da área do trapézio, tá? Então, aqui eu coloquei para nós, olha só. Então, eu chamei esse lado aqui, que é a base menor, de Bzinho, e a base maior de Bzão. E a altura eu chamei de H, tá bom? Então, beleza. Então, AT, que vai ser a minha área do trapézio, vai ser igual a soma da base menor com a base maior, vezes a altura dividido por 2, tá? Então, essa é a minha fórmula da área do trapézio. Base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Muito importante você ter
essa fórmula aqui no teu coração, tá bom? Então, essa aqui que nós usamos para poder calcular a área do trapézio. Tá? A nossa primeira fórmula que nós estamos vendo aí. A base menor vezes a base maior. Vezes não. Base menor mais base maior, tudo isso vezes a altura, né? Dividido por 2. Lembrando que isso aqui é, vezes a altura é a soma, tá? A soma da base menor com a base maior. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. E aqui agora falando sobre os ângulos do trapézio, muito importante a gente perceber o seguinte, olha só. Então, esses dois lados aqui paralelos, eles possuem ângulos suplementares. O que seriam ângulos suplementares? São ângulos cuja soma é igual a 180 graus, tá? Então, falando primeiramente dos ângulos internos do trapézio. Então, todo quadrilátero ele tem aqui a soma dos ângulos internos igual a 360. Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Então, a soma de todos esses ângulos é igual a 360 graus. Ora, e aí, como que ficaria, então, os ângulos externos, né? Então, olha só. Aqui eu não sei se vocês se lembram de uma propriedade lá dos ângulos, que é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, duas retas paralelas e eu tenho uma reta concorrente a elas, tá? Então, se esse ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo A e esse ângulo aqui eu vou chamar ele de ângulo B. Então, como esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Então, o ângulo A, ele é igual ao ângulo B. E aí, o ângulo suplementar ao ângulo A, que eu vou chamar ele de A', então eu tenho que A mais A' é igual a 180 graus, certo? E aqui o ângulo suplementar ao ângulo B, que eu vou chamar ele de B', também é o mesmo raciocínio. Então, são ângulos suplementares. Ângulo B mais B' é igual a 180 graus. No entanto, o ângulo... esse ângulo A é igual a esse, e o ângulo A' é igual ao ângulo B', tá bom? Então, dito isto, nós temos aqui o seguinte, nos trapézios, no ângulo dos trapézios, ó. Se eu for imaginar aqui duas retas paralelas, né? E essa reta concorrente, então o ângulo A é igual o ângulo A aqui é igual ao ângulo A', até coloquei a mesma nomenclatura. E o ângulo B aqui é igual ao ângulo B'. Então, esses ângulos, eles são suplementares. Esse ângulo aqui e esse ângulo são suplementares. Então, A' mais B' é igual a 180 graus. Da mesma forma, se eu fosse colocar aqui do outro lado, por exemplo, C' e D'. Então, C' mais D' é igual a 180 graus. Tá legal? Muito bem, vamos passar agora a resolver aqui alguns exemplos, alguns exercícios. E aí... eu tenho aqui, então, o meu primeiro exemplo, né? Então, calcule a área do trapézio abaixo. Aqui, então, eu tenho o meu trapézio, né? Óbvio que está um pouquinho fora de escala aí, mas é apenas para nós sabermos como resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, lembrando lá, a fórmula da área do trapézio, ela é igual a base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. E aí basta eu identificar quem são a base menor, a base maior e a altura, jogar na fórmula e eu acho eu acho aí a minha área, tá legal? Então, muito bem. Então, quem seria a minha base menor? Olha só, vamos colocar aqui, ó. Base menor, 15 centímetros. A minha base maior seria quem? Esse lado aqui, que é igual a 25 centímetros. E a minha altura é esse segmento aqui, que ele é paralelo à base menor e à base maior, que ele mede, então, 5 centímetros. E aí, basta eu jogar na fórmula, então. Como é que vai ficar? Olha só. Então, base menor, 5, mais base maior, 25, vezes a altura, 5, dividido por 2, tá bom? E aí, eu vou jogar aqui para baixo agora, 5 mais 25 dá 30. 30 vezes 5 dividido por 2. E aí, aqui é matemática básica, né? Então, faço a simplificação. 30 dividido por 2 dá 15.
15 vezes 5. Olha, vamos lá calcular, então. 5 vezes 5 dá 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 com mais 2, 75 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a minha área do meu trapézio dado ali, tá bom? Bem simples, né? E aí, passando aqui para o nosso exemplo 2, eu tenho aqui, então, no trapézio abaixo, calcule os valores de x e y, tá? Então, veja bem, aqui eu não tenho nenhuma... Eu preciso saber uma informação para poder extrair desse meu desenho uma equação e então achar o valor de x e y. Ora, nós falamos aqui que... nós falamos aqui o seguinte, ó. Que o A', que é esse ângulo suplementar ao ângulo B, mais o B', que é esse ângulo suplementar ao ângulo A, ele é igual a 180 graus. Daqui eu posso tirar também o seguinte, que o A', ele é igual a o A, ângulo A. E o B', ele é igual ao ângulo B. Sendo assim, se o A' é igual ao ângulo A e o B' é igual ao ângulo B, logo eu posso dizer também que A mais B é igual a 180, ou seja, eles são ângulos também suplementares, tá bom? Então, esse ângulo mais esse é igual a 180. E aí eu vou usar essa propriedade para poder achar, então, aqui o x, olha só. Então, eu faço, ó, x mais 2x igual a 180. Então, 2x, x mais 2x dá 3x, igual a 180. Então, x é igual a 180 dividido por 3. Que isso aqui é igual a 60. Então, o valor de x é igual a 60 graus. E aí, o mesmo raciocínio eu aplico para o outro lado, né? Então, 5y menos 60 mais 3y é igual a 180. Então, vai ficar como? 5y mais 3y igual a 8y. Igual a 180. O 60 foi para lá somando. Então, 180 mais 60 dá 240, né? Então, y é igual a 240 dividido por 8, que isso aqui vai dar 30. Então, o valor de y é igual a 30, né? 30 graus ou 30. Beleza, pessoal? Muito bem, espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham compreendido bem. Aí, revisem, geralmente, questões envolvendo o trapézio, ele pede para você calcular a área ou então você calcular os ângulos, né, de um trapézio, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, dê uma força aí, dando uma curtida nesse vídeo, compartilhe com os teus amigos. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!